eu tenho aqui uma adição definida entre dois elementos, duas duplas de reais do R2 e uma multiplicação também definida de um modo não usual. Então, como eu disse, nós podemos definir a adição e a multiplicação do modo que nós quisermos. Nós vamos verificar se isso é ou não um espaço vetorial. Bom, então perceba que essa soma aqui satisfaz essa regra, ou seja, nós temos 2x1 menos y1 na primeira coordenada e menos x1 mais y1 na segunda coordenada. O que eu vou fazer é copiar isso aqui para baixo. Vamos ver se a regra comutativa vale, que eu estou com uma sensação de que ela não vale. Então, se eu trocar a ordem da soma, ok? Nós temos que ter um vetor igual para satisfazer as regras do produto vetorial. Se isso não for igual, então isso não é um produto vetorial. Então vamos lá. Pela minha regra da adição, eu tenho que fazer duas vezes a primeira coordenada do primeiro vetor. Então, duas vezes x2, 2x2, menos duas vezes a segunda coordenada do primeiro vetor. Então, menos duas vezes y2. E aqui fica menos a primeira coordenada do primeiro vetor, ou seja, menos x2, mais a segunda coordenada do primeiro vetor. Seria esse aqui, então esse aqui. Ok? Bom, já dá para perceber aqui que se x1 for diferente de x2 e y1 for diferente de y2, nós não vamos ter o mesmo valor aqui, ok? Nós vamos ter um número diferente desse aqui. E pela regra comutativa de um espaço vetorial, esse mais esse tem que ser igual a esse mais esse, não importa a soma. Então, esse mais esse é igual a esse mais esse. E nós já vemos aqui que se x1 for diferente de x2 e y for diferente de y2, então nós não vamos não vamos satisfazer a regra comutativa. Você pode até dar um exemplo. Então, você pode falar que x1 é igual a 2 e y1 é igual a 3. Eu posso pegar, então, x2 diferente de x1. Vamos colocar qualquer número, pode ser 1. E y2 diferente de y1. Então, vamos chamar isso aqui de 4. Então, eu tenho o vetor x1, y1, que é o 2, 3, mais o vetor x2, y2, que é 1, 4. Se eu somar isso aqui, fica então, pela minha regra, fica duas vezes a primeira coordenada do primeiro vetor, que é 2, menos duas vezes a segunda coordenada do primeiro vetor, que é 3, vírgula, menos a primeira coordenada do primeiro vetor, então menos 2, mais a segunda coordenada do primeiro vetor, ok? Mais 3. Isso aqui, então, vai ser igual a 4 menos 6, que dá menos 2, vírgula menos 2 mais 3, que dá 1. Agora eu vou fazer o inverso. Vamos somar 1,4 mais 2,3. Isso vai ser igual a, pela definição, fica duas vezes a primeira coordenada do primeiro vetor, que é 1, então 2 vezes 1, menos 2 vezes a segunda coordenada do primeiro vetor. Então, 2 vezes 4, vírgula, menos a primeira coordenada do primeiro vetor, menos 1, mais a segunda coordenada do primeiro vetor, mais 4. Isso aqui é igual a 2 vezes 1, 2, menos 2 vezes 8, dá menos 6, espero ter feito certo, vírgula 3. Então, perceba que eu só troquei a soma. Só troquei a ordem da soma, somei aqui 2,3 mais 1,4, e aqui eu somei 1,4 mais 2,3. Eu obtive um vetor diferente. Okay? Aqui não obtive menos 2, 1 e aqui o menos 6, 3. Então eu já dei um contra-exemplo. Aqui, por essa justificativa que eu dei, já estaria suficiente, mas aqui eu dei um contra-exemplo, e às vezes só um contra-exemplo já basta para você provar que essa adição não satisfaz uma das propriedades de um espaço vetorial. Se não satisfaz uma das propriedades, nós já podemos dizer que isso aqui não constitui um espaço vetorial.